Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos voltar ao Senhor em oração. Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Esta é a Tua palavra, ó Deus, palavra viva e eficaz, palavra que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Esta palavra é poderosa para ir na divisa de juntas e medulas, entre alma e espírito, e é apta, ó Deus, para discernir pensamentos e propósitos do coração. Aqui estou, Senhor, o teu servo, e aqui está a tua igreja, povo lavado e remido no sangue de Jesus, povo cujo nome está escrito no livro da vida, povo que tem o Senhor Jesus Cristo como irmão mais velho, o primogênito, este povo que o Senhor resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, este povo, ó Deus, que estava morto em delito e pecado, e pelo poder da cruz o Senhor ressuscitou, assentando nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ó Deus, eu oro para que a Tua palavra tenha primazia, Senhor, para que a Tua palavra, que é poder, é viva, que a Tua palavra, Senhor, que quebra todo obstáculo, todo empecilho, que quebra todos os torrões de incredulidade, ó Deus, e ao Teu Santo Espírito que está aqui, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha falar, meu Deus, em nossos corações, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, se nós olharmos para lá atrás, se nós olharmos para a igreja, onde começou a igreja e em que lugar? Poderia você pensar, a igreja começou no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja e a batizou com o Espírito. Não, a igreja não começou ali. Mas se você for retroagir, lá no Antigo Testamento, você poderá ser levado a pensar que a igreja começou com a chamada de Abraão, não é? Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sai dessa terra, da sua parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se alguém te amaldiçoar, Abraão, será amaldiçoado. Mas se alguém te abençoar, Abraão será abençoado. Não, mas a igreja não começou ali. A igreja começou aonde? Começou quando Deus falou com Eva: de ti, ó mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, colocará a serpente esmagada. Não, a igreja também não começou ali. Onde começou a igreja? Onde Deus constituiu uma família. O pastor americano da igreja Grace Community, lá nos Estados Unidos, ele tem um livro muito interessante que ele disse que Deus, lá na eternidade, ele se confederou com o Filho, confederou e se aconselhou com o Espírito Santo e diz: olha, a nossa glória, o nosso poder, a nossa majestade, nós precisamos expandir isso. Vamos criar o mundo.
Deus não tinha necessidade de criar um mundo para o seu prazer, porque Deus estava satisfeito em si mesmo. Deus tinha tudo que ele tinha, a sua glória, o seu poder, ele mesmo. Mas ele resolveu criar um mundo para a sua glória. Muito mais do que isso, irmãos, Deus resolveu dar irmãos a Jesus. Nós vamos criar o homem e nós vamos dar uma família para o meu filho unigênito, que a palavra de Deus chama de Jesus aqui. E Deus resolveu dar esta família para Jesus, irmãos de Jesus. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, ele disse que o propósito da salvação é que homens, pecadores, falhos, caídos em pecado, fosse feito, moldado pela palavra e pelo Espírito Santo, homens moldados segundo a imagem de Jesus. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Jesus é a imagem perfeita de um homem. Então, todos aqueles que estão em Jesus, o Espírito Santo vai moldando o caráter desta pessoa para ser parecida com Jesus. Então, quando nós andamos nas ruas, aonde nós moramos, aonde nós trabalhamos, na faculdade onde nós estudamos, ali está uma imagem do Filho de Jesus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, sendo moldado. A família de Deus, irmãos, está espalhada sobre a terra. Então, a igreja, a família de Deus, começou na eternidade. Por isso, se você estiver com a Bíblia aberta aí, no livro de Efésios mesmo, você pode voltar aí no capítulo 1, onde o apóstolo Paulo diz, no versículo 4 e 5, na verdade, o 3, o 4 e o 5, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Onde começou a igreja? Onde começou a família de Deus? Antes da fundação do mundo. O Senhor escolheu quem ele ia dar a Jesus Cristo como irmão. Que maravilha, irmãos! Que bênção! Nós temos um irmão que é Deus. Nós temos um irmão no céu que é Deus. Ele é nosso irmão, ele parece comigo e com você. Ele tem a mesma anatomia hoje, porque ele se encarnou. Ele tomou a forma humana para constituir pessoas caídas, como nós caímos com Adão lá no Éden, para se tornar a família de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 2, versículo 19, e eu peço que você volte seus olhos aí. Capítulo 2, versículo 19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Esta é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Às vezes você não tem uma ascendência nobre, não é? Eu não tenho uma ascendência nobre. Talvez você não tenha uma ascendência nobre de famílias humildes. Mas, amados irmãos, o que vale isso diante daquilo que Deus deu a você? Deus inseriu você na família dele. Deus tem uma família e você faz parte desta família. Por isso, voltando agora aqui para o nosso texto, o apóstolo Paulo ora para que nós tenhamos certeza, eu e você, tenhamos certeza do cuidado de Deus. Por isso está aí no versículo 14 e 15 do texto que nós lemos. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, a família de Deus. Deus tem uma família, Deus toma o nome. Ninguém,
Absolutamente ninguém ficará de fora. Deus conhece o drama da sua vida. Deus sabe as tristezas que você passa. Deus conhece a sua luta. Deus conhece as suas lágrimas, até mesmo por causa dos seus filhos. Deus sabe de tudo isso. E Deus vê. E não somente vê, mas Ele toma o nome da sua vida e Ele coloca no céu. E o apóstolo Paulo, admirado, humilhado, ele se humilha diante do Senhor, dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quando Paulo chama Deus de Pai, Pai pressupõe família. Jesus Cristo, ensinando aos seus discípulos, ele disse: olha, quando vocês forem orar, orem desta forma: Pai nosso que estás nos céus. Qual é o seu relacionamento com Deus? Às vezes as pessoas têm tanto medo de Deus, sabe, irmãos? Às vezes as pessoas, quando erram, quando pecam, ficam tão amedrontados com Deus. Parece que Deus está com o senho franzido, com um chicote na mão, olhando para você, pronto para te açoitar. Oh, meus irmãos, não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, embora Ele seja justo, embora Ele seja tudo isso, o Senhor ama os seus filhos, aqueles a quem Jesus morreu na cruz do Calvário para resgatar. E é por esta causa que o apóstolo Paulo diz: olha, eu me ajoelho diante de Deus, o Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A igreja de Cristo aqui na terra, a teologia chama isso de igreja militante. Há uma família que luta contra Satanás aqui. Há uma família que luta contra o pecado. Há uma família aqui na terra que luta contra este mundo mau e perverso. E Deus toma o nome desta família na terra. Ele enviou o seu Espírito. Ele enviou a palavra dele, que é poderosa. E Ele nos assiste nos momentos de fraqueza, naqueles momentos que nós nem sabemos nem orar, balbuciamos algumas palavras chorosas. O Senhor nos assiste, porque diz a Santa Escritura que Deus toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Mas à medida que haver perseguição, e talvez pessoas até morram por causa da perseguição, muitos filhos de Deus estão morrendo agora por causa da perseguição no mundo. Mas quando ela tira o nome do rol da família de Deus na terra, ela faz parte agora da família de Deus no céu. E parece que vejo, irmãos, isso. Este Filho de Deus em Cristo Jesus, adentrando os portais eternos do céu e recebendo um sorriso do seu irmão maior, Jesus Cristo. Entre para o paraíso comigo. Agora o seu nome está sendo anotado como uma igreja, um filho triunfante. Você triunfou lá na terra pelo meu poder, pela minha palavra, pelo meu Espírito. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo ora, agradecidos a Deus por termos Pai. Ele não é só Deus poderoso, Ele é Pai. Ele toma conta dos seus filhos. Ele sabe do que você necessita. Ele sabe daquilo que mais te amedronta sobre a terra. Ele conhece os seus medos. Ele conhece os seus dramas. Ele conhece toda e qualquer luta que você passa. Ele sabe dos seus desejos. Às vezes Ele não te dá aquilo que você pediu a Ele, porque Ele é Pai. Pai sabe. Irmãos, nós não temos como saber, nós não temos uma visão da esquina da nossa vida, a nossa visão não alcança a curva da vida, a nossa visão não alcança o final da vida, mas temos um Deus que vê tudo isso, Ele sabe de tudo isso, e Ele conduz a nossa vida segundo a sua glória, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Senhor é o nosso Pai. Por isso o apóstolo Paulo ora para que os crentes
tenham certeza desse cuidado de Deus. Ele toma o seu nome. O seu nome está escrito no céu. Também está escrito aqui na terra como filho dele. E mesmo que você pereça, mesmo que você passe por problemas difíceis, o Senhor conhece a sua vida. No versículo 16 a 19, o apóstolo Paulo ora pelo supremo poder do Pai atuando na vida da igreja. Então, no versículo 16, o apóstolo Paulo ora para que o Pai nos conceda as suas riquezas. Quais riquezas Deus nos concedeu? Quais riquezas o Pai Celestial dá às suas famílias? Paulo diz que Ele nos ressuscitou. A maior riqueza, irmãos, que Deus nos deu, é que antes, diz Paulo aqui em Efésios, éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, segundo a sua misericórdia, nos amou. Deus, segundo a sua misericórdia, nos ressuscitou e nos fez assentar agora espiritual e misticamente junto com Jesus Cristo lá no céu. Agora nós temos um livre acesso ao céu. Esta é a maior riqueza que o Senhor nos deu. Nos livrar da própria ira de Deus, porque Deus, nem todo mundo é filho de Deus. Todos são filhos de Deus de criação, mas a partir do momento que eles caíram em pecado, deixaram de ser filhos de Deus, e agora Deus precisa resgatar a família dele que pecou. Agora, Deus tem filhos da redenção em Cristo Jesus. Todos aqueles por quem Jesus Cristo morreu lá na cruz, todos aqueles que Jesus Cristo derramou o seu sangue lá na cruz, jamais, nunca perecerão, porque o apóstolo Paulo diz aqui, esta família de Deus, ela não acaba. O pecado não consegue dividir essa família de Deus. Satanás não consegue vencer essa família de Deus. E nós estamos aqui fechando este mês como mês da família. E a mensagem que eu trago para você hoje, meu irmão, minha irmã, muito mais de ter uma família que é a família que tem problema. Você tem problema na sua família, pastor? Tenho, e muitos problemas. Tenho. Mas os meus problemas são apequenados pelo grande poder de Deus, a grande riqueza de Deus de eu ser filho dele. De ter o nome lá no céu. E de ter, irmãos, a companhia do Espírito Santo diariamente na minha vida. Olha, não faça isso. Não olhe isso. Abstenha-se disso. Você não é daqui, você é do céu. Lembra que Deus tomou seu nome lá no céu, você não faz parte deste mundo. Não dê a mão a esse sistema corrupto. Não. Você é de Deus. E quem é de Deus abomina o pecado, tem ódio do pecado, mesmo que pecamos, irmãos. Mas nós falamos com Deus, Deus tem misericórdia de mim. Pequei contra o Senhor, como nós lemos aqui hoje na liturgia. Pequei contra o Senhor. O pecado para o Filho de Deus é tristeza. Para aquele que é do mundo, eles dizem, cair do homem, levantar é de Deus. Não é não, cair não é do homem não. Não é não. A Bíblia não diz que o cair é do homem. O pecado na nossa vida não pode ser hábito. Tem que ser acidente. E quando isso acontece, nós temos que voltar para o Senhor em humildade. Por isso o apóstolo Paulo diz que Ele nos concede suas riquezas. Por isso ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos em poder. No capítulo 2, versículo 4 e 7, tem aqui delineado essa riqueza que Deus nos deu. Capítulo 2, versículos 4 até o 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esta é a riqueza que Deus nos deu. O perdão dos pecados, a ressurreição de entre os mortos.
hoje nós estamos, irmãos, vivos diante do Senhor. Mas a segunda coisa está no versículo B aí, que o Senhor nos deu. Paulo ora para que o Espírito nos conceda poder. A parte B do versículo 16, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O poder do Espírito, irmãos, é a nossa garantia de que nunca perderemos nossos privilégios diante do Pai, como seus filhos. O poder do Espírito é a garantia de que jamais o pecado nos dominará e nos vencerá. O poder do Espírito nos capacita a termos comunhão com os irmãos de Jesus aqui na terra. Este poder do Espírito age nas milhares e de micros famílias de Deus espalhados sobre a terra, mundo afora. É este poder do Espírito, irmãos. Você está aqui nesta noite, não pense que você é bonzinho, não pense que você é santo, que a sua santidade te trouxe aqui. O que te trouxe aqui foi o poder do Espírito que atua na sua vida. Eu quero ir lá, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero estar junto com os irmãos, eu quero dar um abraço nos irmãos, eu quero ver meus irmãos. Quem, irmãos, é irmão de Jesus, conhece os outros irmãos de Jesus, tem alegria de conversar com os outros irmãos de Jesus, tem respeito pelos irmãos de Jesus. Este poder, irmão, do Espírito na nova criação, nos sustenta, nos faz reunirmos em culto a Deus oportunamente. Este poder nos convence de ler e meditar no livro sagrado todos os dias, as Escrituras. Este poder nos faz amar uns aos outros. Este poder nos faz suportar uns aos outros. Você acha que é fácil suportar uns aos outros? Nós somos, às vezes, ranzinza, não é verdade, irmãos? Nós somos, às vezes, ranzinzas. Nós somos, às vezes, até mal educados. Somos. Mas o poder do Espírito que atua na minha vida e na sua vida faz-nos suportar uns aos outros. E nós temos até risada de quando algo fora do normal acontece. No versículo 17, Paulo ora para que o Filho de Deus nos conceda sua vida. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Que o poder de Jesus habite ricamente no seio da família de Deus, na vida dos pais, dos seus filhos. Que o poder de Jesus, que é chamado na teologia de união mística com Cristo, a vida e tudo que Cristo tem, agora também pertence a mim e a você. Nós herdamos juntamente com Jesus. Tudo que é de Jesus também agora nos pertence, embora nesta vida nada ainda se consuma de forma definitiva, mas naquele grande dia, irmãos, a família de Deus se ajuntará. Jesus falou em Mateus 25, que quando o Filho do Homem se manifestar, ele diz que os anjos de Deus ajuntarão dos 4 ventos da terra os filhos de Deus e levarão para o céu a encontrar com Jesus. E os filhos de Deus estarão à direita. Eu imagino como será. Eu posso imaginar como será, embora não possa definir como será. Mas eu posso imaginar, irmãos, que naquela grande subida do povo de Deus encontrar com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, Jesus chegando e diz: fica aqui à minha direita, meus irmãos. 20 benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Ah, mas vai também subir outros, não é? Vai subir outros, vão subir, e eles vão ficar à esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fica longe de mim. Eu não encontrei seu nome no livro da família do meu Pai. Você não pertence à família do meu Pai. Oh, queridos irmãos, por mais luta que você passe, por mais tristeza que você passe,
por enfrentar enfermidade que até vai degenerar o seu corpo, mas lembre-se, você está caminhando para a entrada nos portões eternos celestiais. Amém. Encontrar com o Senhor nosso Deus. Observe, irmãos, o fluxo das bênçãos de Cristo que Paulo fala aqui em Efésios como Filho de Deus. Ele diz no capítulo 1, versículo 20 a 22, e ele diz que Cristo está assentado no céu, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. E agora, Jesus assentado, e agora ele diz no versículo 6, é nós que estamos assentados agora. Jesus assenta primeiro lá no céu, e agora Paulo diz, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora estamos assentados lá, irmãos. Estamos assentados como filho de Deus lá. Às vezes você acha tão pequeno na igreja, não é? Ah, eu não tenho muito dom na igreja. Não, você tem dom. Se você é filho de Deus, você tem dom. Claro que tem. Mas às vezes você acha que esses dons não se expressam de maneira que seja visto pelas pessoas. Mas sabe de uma coisa? A melhor honra sua é ser filho de Deus, estar sentado junto com Jesus. Não são dons que vai te trazer bem-estar. O que vai te trazer bem-estar é estar sentado junto com Jesus. Diz o apóstolo Paulo que fomos fundamentados em Cristo. No capítulo 2, versículo 20, ele diz que nós fomos fundamentados em Cristo. E no capítulo 3, versículo 17, diz que Cristo habita em nós. Cristo habita ricamente em nós. Somos preenchidos por Cristo. Cristo é a cabeça dessa família tão gloriosa e expandida na terra. Tem esse pequeno grupo aqui. E não é, eu estou te falando de denominação. Estou falando da família de Deus. Estou falando do povo de Deus espalhado pelo mundo. E no versículo 17, parte B, o apóstolo Paulo humildemente diz que ele ora para que cada membro dessa família possa experimentar a segurança do amor de Deus, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigado fala de uma árvore que tem raízes profundas. O vento bate, o vento sopra, o vento da luta, da enfermidade, sopra sobre esta árvore arraigada, bem arraigada, mas ela não cai. Paulo está dizendo que a igreja, os filhos de Deus estão arraigados em Cristo, estão fundamentados em Cristo, estão seguros em Cristo, seguros. E não somente isso, Paulo diz que a igreja é o grande templo de Deus, por isso ele usa a analogia do alicerce, alicerçados em amor. O grande fundamento deste templo de Deus, que é a igreja, onde Deus é adorado, onde o Espírito Santo habita, jamais sofrerá trinca, jamais será abalado, porque ele está arraigado e alicerçado em amor, no amor de Jesus Cristo. Oh, amados irmãos, vamos pensar nisto nessa noite. E o amor de Deus, diz o apóstolo Paulo no versículo 18, é multidimensional, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. A largura, não importa a extensão de onde estiver, o amor de Deus alcançará o eleito dele lá. Não importa aonde ele estiver. O Evangelho chegará lá, porque ele está dentro do amor de Deus. Não importa o comprimento, o tamanho do mundo. Jesus falou em Mateus 24 que o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo, a todas as nações, e então virá o fim. O amor de Deus, não importa o cumprimento do nosso pecado, irmãos, não importa
quão pecador você foi, o que importa é a grandeza do amor de Cristo. O cumprimento, compreender com todos os santos o cumprimento deste amor, e a altura deste amor, e a profundidade deste amor. Nós estamos seguros, irmão, neste amor. Não é por causa de mim, não é por causa de você, é por causa de Jesus Cristo. Deus deu uma família a Jesus Cristo, e essa família está arraigada em Cristo Jesus e em amor. E no versículo 19, cada membro, Paulo ora para que cada membro da família de Deus deve saber o quanto é poderoso o amor de Deus, quanto o amor dele é poderoso, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A igreja local, a igreja como um todo, as pequenas famílias que formam a igreja maior, devem ser tomadas pela plenitude de Deus. A igreja, diz Paulo, no capítulo 1, versículo 23, é o poder transformador no mundo. Se existe, irmãos, alguma coisa no mundo, se existe alguma coisa que funciona no mundo, se existe pelo menos um pingo de justiça no mundo, um pingo de compaixão no mundo, é por causa da igreja, da plenitude de Deus que está na igreja, no mundo através da igreja. A plenitude de Deus tomou conta, e os filhos de Deus, com certeza, reflete o caráter de Deus. Os filhos de Deus odeiam o que é errado, os filhos de Deus odeiam a corrupção, os filhos de Deus odeiam o que é errado, os filhos de Deus odeiam o pecado, porque ele tem o caráter de Deus na vida, tem o DNA de Jesus Cristo na vida. Os filhos de Deus, irmãos, odeiam o pecado, como Deus também. Quando, irmãos, percebemos a plenitude de Deus e do seu amor, conseguimos agora suportar com muita alegria as falhas dos nossos irmãos. Pregamos a palavra de Deus para os nossos vizinhos. Quando somos tomados de toda a plenitude de Deus, vamos ao culto com alegria entusiástica. Nós não vamos ao culto arrastando o pé. Não. Nós temos entusiasmo de vir ao culto. Nós temos entusiasmo de servir a Deus. Nós temos entusiasmo de cantar louvores a Deus, porque agora o Senhor nos resgatou deste mundo mau, nos colocando como filhos dele. Ah, irmão, se cada um de nós formos de fato tomados de toda a plenitude de Deus, nossa família seria melhor. Adoraríamos a Deus melhor no templo e individualmente. E Deus nos fala nessa noite, não importa, queridos irmãos, Deus, através do seu Espírito, mediante a sua palavra, nos fala: você é membro da família de Deus. Isso é pouco? Não, é muito. Você poderia não ter o seu nome na família de Deus, mas você tem. Então, glorifica a Deus por isso. Exalte a Deus por isso, porque você tem o nome no céu. E um dia você vai ver Jesus Cristo face a face. Um dia você vai estar na beatitude de Deus. Um dia você está contemplando a glória de Deus. E é por isso, irmãos, que o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, assim como ele é, o veremos. E qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Esta é a família de Deus, a família que está sobre a terra, a família tomada pelo poder de Deus, pela plenitude de Deus, pelas riquezas de Deus. Esta é a família de Deus. Você faz parte dessa família? Então exalte ao Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar agradecendo ao Senhor.